maravilha de Deus! Olha nós aqui! Está entrando no ar mais uma edição do teu, vosso, nosso programa. Programa Agindo Deus, que vai ao ar todos os sábados, a partir das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Adorai 106.9 FM, a emissora do povo de Deus, onde você pode ouvir as melhores de Deus. Você encontra por aqui. É isso aí, ó. Queremos já mandar a saudação para os nossos amigos ouvintes, nossos amigos da Baixada Ribeirinho, nossos amigos internauta, nossos amigos rádio ouvinte. Você que sintonizou conosco, não desliga o teu rádio, porque a partir de agora a nave vai degolar. Ah, mas tem combustível? Tem. O Senhor é aquele que nos alimenta, nos sustenta, nos dá graça, nos dá força. E do outro lado, na técnica de som, nos botões da nave, está o nosso irmão Pastor Araújo. E do meu lado, a minha esposa e irmã Eusânia. A paz do Senhor, irmã Eusânia. A paz do Senhor, Pastor Valdemar Pinheiro. A paz do Senhor, Pastor Araújo. A paz do Senhor, você irmã, irmão, jovem, criança, adolescente, que já se encontra do outro lado, ligadinho conosco, pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o YouTube, WhatsApp, e você, irmãos, que tá aí na chácara, na fazenda, no sítio, ligadinho no teu rádio. Agora estamos aqui, aquecendo os nossos corações com a palavra do Senhor Jesus Cristo, Ele, o Todo-Poderoso, que já está nos aguardando, eu e você, para mais uma edição do programa Agindo Deus. E agindo Deus, ninguém impedirá. E é isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está ligadinho conosco. É Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus que determina todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus que apalmou as águas com a concha das suas mãos e declarou que a terra é cabelo dos seus pés. E por Ele tudo foi feito. Ele tem na mão todo o controle e domínio, está na mão daquele que tudo pode e daquele que tudo faz. Se você está debaixo das potentes mãos dele, pode ter certeza, você já é mais do que vencedor por aquele que te amou, a ponto de dar o seu filho em resgate da tua alma, da minha alma, das vossas almas, para que nós possamos eternamente reinar com ele. Você sabe a quantidade de uma eternidade? Você sabe? Não sabe, né? Eternidade não tem fim. A Bíblia diz que o espaço do homem é viver aqui de 70, 80 anos, que passa disso é enfado e canseira. Na eternidade, não. A eternidade será eternamente. Pega um caminhão de areia, conta grão com grão, você não vai competir contra uma eternidade. Pode juntar toda a areia da terra, do mundo, do oceano, do mar, de onde for, não compara com uma eternidade. Então você é escolhido de Deus para morar eternamente com Ele nas mansões celestiais. Ele disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Jesus dizendo: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar o vosso lugar. E se eu for e vós preparar lugar, eu virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que aonde eu estejais vós também. No versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você quer chegar até Deus? Vem para os pés de Jesus. Quer conhecer a Deus? Vem para os pés de Jesus. Porque conhecendo Jesus, conhece Deus e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E está aqui na manhã desse dia para rechear a sua vida aqui na terra com os dons espirituais. Mãe Eusânia na leitura e vamos embora dar glória. Glória a Deus. Amados irmãos, vocês que têm o exemplar da Bíblia Sagrada aí na tua casa, na tua empresa, no teu carro, ou se você não estiver no momento com a Bíblia, pega o teu celular, abra aqui no Salmo 91, aonde iremos fazer o uso da palavra do Senhor, que diz... Pastor Araújo, o link aqui não está saindo com foto.
Nós sabemos esses salmos de cor, mas temos que fazer o uso da palavra do Senhor Jesus. Por que o seu link está saindo com foto? Não sei. E o título diz: a segurança daquele que refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pertenciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo, a tua habitação. E o versículo 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ou seja, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. A palavra de Deus fala que tenda, porque naquela época, quando o Salmo 91 foi escrito pelo profeta Moisés, né? Ele ali, o Senhor, ele guiando aquele povo de Israel, né? Naquela travessia do mar, aonde o Senhor ordenou e falou com Moisés. E Moisés, né, nesse Salmo 91, ele traz para nós uma palavra de esperança e conforto. E esta oração de Moisés foi quando ele entrou no templo e o Senhor disse para ele, aonde o povo de Israel estava ali no deserto, e o Senhor disse a Moisés que escrevesse esse salmo. E Moisés traz para nós como um líder notável diante de Deus. E ele não só foi apenas como um líder notável, ele foi como um profeta e poeta. Porque ao escrever o Salmo 91 e os demais salmos, que alguns outros salmos também o profeta Moisés escreveu, ele nos ensina o que traz para nós o Salmo 91. A ter fé, ter coragem e ter liderança. Porque quando o povo atravessava ali o Mar Vermelho, na perseguição do Egito, né, dos egípcios aos israelitas, ele foi naquele momento de fome, de peste e de perigo. E por que não dizer de perseguição? E foi aonde Moisés teve esse tempo com Deus, e numa conversa que ele teve com Deus, o Senhor disse para ele e deu para ele o Salmo 91. Então o Salmo 91, irmãos, traz para nós uma segurança que em meio ao perigo da vida, em meio às adversidades da vida, em meio às circunstâncias da vida, se eu e você estivermos ligados primeiramente no Senhor Jesus, que é a nossa rocha, que é o nosso rochedo, que é o nosso protetor, nós podemos confiar e dizer para nós mesmos, e dizer dentro do nosso lar, e dizer dentro aqueles que têm sua empresa, ao recitar o Salmo 91. Praga nenhuma chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará ao teu comércio, praga nenhuma chegará à tua família. Aí você me pergunta, mas irmã Eusânia, então por que eu estou passando por esse vale? Por que eu estou passando por esta perseguição? Por que eu estou passando por estes perigos? Porque nós não estamos escape, mas não quer dizer que o Senhor Deus não esteja nos protegendo. Não quer dizer que o Senhor Deus lá do alto céu nos está vendo. E esta palavra, ela nos enfatiza que o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que habita entre os esconderijos. Então, se você está alicerçado nesta palavra, você pode confiar, você pode acreditar e você pode deleitar que o Senhor da proteção está com você. E além do mais, Ele é um cântico também. Ele é aquele que nos refrigera. Ele é aquele que faz morada para nos proteger de todo perigo. Seja ele dia, ao meio-dia, ao entardecer ou à noite. Ele traz para nós o refrigério. Ele traz para nós a segurança que podemos sim confiar no Senhor Jesus, porque a bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. Não precisa temer o homem, não precisa temer os desafios, não precisa temer a tempestade, não precisa temer os momentos que nós estamos vivendo, entre guerra, entre açoite, entre poderes legislativo, executivo, judiciário. O homem manda, o homem desmanda, mas nós sabemos que acima de todos os poderes está o Senhor Jesus Cristo, aquele que pega em nossas mãos e diz: não temas, meu filho, porque eu estou contigo. Mas é necessário você acreditar, é necessário você confiar no Deus que você serve. Não é em meio à circunstância você querer parar, você querer prostrar, você não querer ir mais à casa do Senhor, buscar a Deus. Ai, eu não vou mais, irmã Eusânia, eu me desanimei, eu parei, eu quero parar, eu não dou conta mais de prosseguir, devido às adversidades que eu tenho me enfrentado. O meu conselho para ti nesta manhã, jovem, não para, continue prosseguindo, continue buscando a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Só vai alcançar o propósito de Deus na tua vida se você vencer os processos. E que é os processos? Cada dia você vence um, cada dia você vence uma armadilha que muitas das vezes o inimigo das nossas almas nos coloca para tentar nos parar, para tentar nos entristecer, para tentar roubar a nossa fé diante do Deus Altíssimo. Mas eu te digo nesta manhã, se você estiver alicerçado no Senhor Deus, você pode fazer deste salmo um cântico na tua casa. Você pode fazer deste salmo um cântico dentro da tua empresa, juntamente com a equipe de trabalho que você tem. Se você está no teu carro, você pode colocar este salmo e fazer deste salmo um cântico, porque você vai ver as barreiras sendo eliminadas, porque não tem ninguém que impeça o agir de Deus quando você está alicerçado dentro da palavra. Então que eu e você possamos ficar com esta palavra nesta manhã, e quando o desânimo bater, quando o desespero bater, quando a enfermidade bater, você diz para a enfermidade: enfermidade, você existe, mas tem um Deus maior do que você. Quando a tristeza, quando a angústia bater no teu coração, você possa falar para a angústia: sai na autoridade do nome santo do Senhor Deus, porque o Deus que eu sirvo é maior do que qualquer problema, do que qualquer dilema e do que qualquer situação. Aleluias. E é isso aí, meus irmãos. Você que está ligado, dá um retorno para mim aí, pastor Araújo. Estou sem retorno da minha voz. Eu acho que está desligado. Será que está desligado o meu? Pastor Araújo, salva nós aqui. Irmãos, é isso aí. Você acabou de ouvir a irmã Eusânia expressando a respeito do Salmo 91, escrito pelo patriarca Moisés, né? Moisés era um moço que trouxe no meio do povo hebreu, uma história bem marcante, que até hoje ela se reflete a todos nós, né?
E aí ele teve razão para expressar no Salmo 91 sobre aquele que habita no esconderijo. Então Deus escondeu ele dos inimigos. Todos eles estavam escondidos ali. E ele disse que nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, pois eles andaram na escuridão, porque a Bíblia diz que de noite eles andavam numa coluna de fogo. Deus colocava a coluna de fogo para proteger, que o Oriente Médio é muito frio, e proteger eles do frio, né? E quando o sol estava bem quente, pastor, dá um retorninho para mim. Quando o sol, da minha voz, quando o sol estava bem quente, a Bíblia diz que a coluna de nuvens surgia sobre eles e eles não paravam. E interessante que as roupas, da medida que eles andavam, o calçado crescia da forma que eles cresciam. E a roupa não gastava e o povo não parava. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito profundo, isso aqui. Então Moisés, o grande patriarca, ele teve uma grande experiência com Deus, porque até então, quando ele nasceu, a mãe tinha convicção do que Deus iria fazer. Que se a mãe tivesse vivo hoje, era ela que ia escrever a história do seu filho Moisés. E nós vemos aqui que dentro desse patamar, Moisés, Deus criou uma situação na vida de Moisés para levar ele para o deserto. Ou seja, Moisés ficou 80 anos no deserto, 40 anos na terra de Midian, depois mais 40 anos, e agora Moisés ali com o povo, né, atravessa o deserto, atravessa o Mar Vermelho, e do outro lado Miriam canta Só o Senhor é Deus, e ali ela acabou revoltando contra seu próprio irmão, e a Bíblia diz que a sua irmã ficou leprosa 7 dias. É muito profundo, irmão, a história é profunda demais. Então, quando Moisés disse assim, aquele que habita no esconderijo, ele tinha convicção que Deus escondeu ele do Altíssimo. Que Altíssimo? Reverência ao Senhor, né? Porque ele te livrará do laço. Foram muito laços, seta. Tinha pessoas ali que armaram o laço para Moisés. Não vai você pensar que o povo, tudo que estava com Moisés, caminhava da mesma forma que Moisés caminhava, não. Alguns caminhavam pronto para até mesmo exterminar Moisés. Tanto é que quando Moisés subiu o monte para orar, quando Moisés chegou, o povo tinha feito bezerro de ouro. O povo não queria Moisés. Então é difícil, pastor, mexer com gente hoje não é fácil. Não é fácil mesmo mexer com gente. E aí é onde Deus falou para Moisés, vou matar todo esse povo. Não, Senhor, se o Senhor for matar o povo, mata eu também. Mesmo que o povo estava fazendo errado. E aí a Bíblia diz que Moisés, ele é visto, né, como profeta. Líder. Ele é visto como líder profeta. Notável. Ele é visto como um profeta pacificador. Moisés tem 10 qualidades na vida de Moisés até então, que eu costumo dizer, essas 10 qualidades, eu queria só 2. Né? Ele, como servo de amor, matou o egípcio e enterrou na areia, né? E considerado como o servo mais manso. A Bíblia fala que Moisés era o servo mais manso. E mais manso, ele enterrou um egípcio na areia. Mais manso. E aí é muito, muito profundo, irmão, é profundo mesmo, né? Vamos para frente, vamos deixar isso aí. Isso aí a gente vai estar aí falando um dia, vamos estar no horário falando uns estudos, tal, etc. E nós vamos estar dando glória. Vamos caçar o primeiro hino. Pastor, para começar, para acelerar o negócio, solta Paulo André para nós, caminhão de bênção para nós, e nós já vamos pro mural, né? E depois vamos para oração quando o pastor procura ali, né, meu bem? Vamos para oração, então. Vamos tirar a oração. Maisânia, tira a oração. Você foi a base da leitura, tira a oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos orar, irmãos. E você que está passando por um momento difícil, que você amanheceu angustiado, triste, você coloca a mão sobre o teu peito e peça a Deus que essa tristeza vá embora agora, na autoridade do nome santo do Senhor. Pai eterno, mais uma vez, eu quero te louvar, Senhor, eu quero te bendizer, eu quero te adorar, Senhor, pois tu és digno e merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Pai, eu te agradeço por mais essa oportunidade, esse privilégio que o Senhor nos concede de retornar, Pai, a esta rádio Adorai 106.9, aonde o Senhor tem falado vários corações em vidas. O Senhor tem levantado aqueles que se encontram prostrados. O Senhor tem agido na vida daqueles, Pai, que acham que não tem mais solução para o teu problema. O Senhor tem curado. O Senhor
Senhor tem libertado, o Senhor tem tirado a angústia profunda na alma, o Senhor tem curado da depressão, o Senhor tem curado da opressão maligna, Pai, e que nesta manhã não seja diferente, que esta manhã, Senhor, o teu renovo chega à casa de cada um dos teus filhos e filhas, e também, Senhor, aqueles que pararam dentro do teu veículo, que estão ouvindo esta programação nesta manhã, vai de encontro, Senhor, tira a tristeza, Pai, tira o espírito de derrota sobre essas vidas, Senhor, aqueles que se encontram dentro de um caminhão, ouvindo esta palavra nesta manhã, Senhor, dê o refrigério, dê o bálsamo, Senhor, curas as feridas, Pai. Ah, Senhor Jesus Cristo, entra dentro dos leitos dos hospitais, entra, Senhor, dentro das casas, dos lares, e vai repreendendo, Senhor, toda angústia, vai repreendendo, Senhor, toda frieza espiritual, vai repreendendo, Senhor, toda seta maligna, aonde quer amarrar as famílias, aonde quer amarrar os filhos, Senhor. Oh, Pai eterno Salvador, socorre essas vidas, meu Deus, e entra com providência, e continue alegrando, Senhor, aquele lar, Jesus, aonde a tua presença paira, Senhor, aonde a tua presença, Senhor, tem cheiro suave. Continue abençoando esses lares, continue, Senhor, guardando esses lares, e que a tua presença, Senhor, seja real sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos e sobre toda a nossa parentela. É o que eu te peço, ó Pai, desde agora e para todo sempre. Continue abençoando, Senhor, todos os apresentadores, Pai, desta rádio Adorai. Continue abençoando, Senhor, a vida do pastor Araújo, da tua esposa, dos teus filhos e filhas. Continue guardando, Pai, e continue livrando de toda seta, Pai, de todo mal, de todo perigo. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, nesta manhã, em nome de Jesus. Isso aí, irmãos, você tem que se alegrar. Você tem que chegar perto da tristeza, da angústia, da aflição. Você nunca dá ibope para ela. Você nunca pode dar ibope para a aflição. Não. Você tem que chegar perto da aflição e sempre pronunciar algo diferente do que ela quer que aconteça na sua vida. Como? Como eu vou vencer? Como essa porta vai abrir? A Bíblia disse assim, lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, disse assim: batei, bateis e vos abrirá. Mas tem que bater para abrir. Eu bato a primeira vez, a porta não abriu, vou continuar batendo. Exemplo daquela moça que queria que o juiz julgasse a sua casa. Aquela senhora. E muitas das vezes, nós estamos prestes, em qualquer momento, ser alcançado por uma bênção da parte do Senhor. E vem algo ao contrário para impedir até mesmo o nosso clamor e a nossa fé ser exercitada. Então, quando eu ouço os louvores, Deus tem me dado uma dádiva muito maravilhosa. Quando eu ouço os louvores, eu medito nos louvores, nas palavras. Quando Paulo André disse, vem cá, talvez ele nem prestou atenção no louvor, mas se dentro da letra ele disse, vem cá, vem ver o caminhão de bênçãos seguindo você. Vem cá, vem ver. Ou seja, Deus está te procurando. Deus está te procurando para te abençoar. Deuteronômio 28 diz que a bênção do Senhor correrá atrás de nós. Então, exemplo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver 5 mulheres da filha de Zelofeade, do qual revolucionaram a lei de Moisés, porque era por lei e era por ordem que se um homem não tivesse um filho homem, a sua família não teria direito de herança. Mas nós vimos aqui as 5 filhas de Zelofeade, do qual ela nem procuraram o sacerdote, ela foi diretamente a Moisés e disse, o nosso pai nos deixou a herança, não deu filho homem, mas deixou a nós mulher. Porventura reprovará a ti a nossa herança? A Bíblia diz que Moisés deu a herança a essas 5 mulheres. Então nós temos que persistir, embora que pareça que as portas estão fechadas. Embora que pareça que tudo está dando errado, nós temos que persistir. Vou contar um testemunho aqui para você acrescentar a sua fé.
Uma certa época, eu estava agendado para pregar ali na Guiana Inglesa. Eu não sei se foi no ano de 2007, se foi 2008, pastor Edson Reis. E eu tinha que passar no banco, tirar uma merrequinha para deixar para a família. E eu cheguei no banco, eu tinha que pegar o meu voo 5 horas da tarde. E eu estava no banco, o banco fechava 4 horas. E eu cheguei no banco faltando 15 ou 20 minutos, não me falhe a memória. Eram uns 15, 20 minutos aproximadamente, cheguei no banco. E tinha uma fila de 12 pessoas na minha frente. E ali eu naquela fila e cheguei até o moço para mim não perder o voo. Disse: moço, eu tenho um voo, eu tenho que estar ministrando a palavra de Deus. Cheguei no rapaz na fila, ele olhou para mim assim, deu uma olhada e falou: não, fala com o segundo aí que eu também estou com pressa. Falei com o segundo, com o terceiro, nenhum deles. E aí eu saí da fila e comecei a questionar com Deus. E aí eu olhei para o céu e falei: Senhor. De repente, a gerente do banco levanta lá: senhores, dá licença. Todo mundo parou na fila. Nós queremos comunicar ao Senhor que o nosso sistema saiu do ar, estava um pouco lento e agora saiu de vez, saiu geral. Nós não sabemos se volta hoje ou se volta amanhã. Aí saiu todo mundo da fila e eu fui lá na frente. E quando eu cheguei na frente ali, para a glória de Deus, o sistema voltou e eu fui o primeiro da fila para a glória de Jesus. Então, meus irmãos, quando nós nos colocamos diante de Deus, nós podemos falar igual o louvor de Paulo André. A bênção de Deus está correndo atrás de nós. Para um pouquinho, fica, embora que você não está na fila, mas tem certeza que vai chegar a tua vez, que seja o último da fila. Deus pode virar este quadro, a fila virar por outro lado. Tá entendendo? Porque Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, Deus é lindo. E isso aconteceu comigo. Então eu tenho algumas experiências. Então quando nós lemos Deuteronômio 28, diz que a bênção do Senhor está correndo atrás de nós, e é para nós não abrir mão daquilo que Deus nos fez, a promessa que Deus nos fez. Deus nos prometeu, queria nos abençoar. Deus nos prometeu, queria derramar chuva de bênção, de vitória sobre a minha vida. Agora, se fulano não crê, problema é dele. Eu estou debaixo da chuva da benção. Se fulano não acredita, problema é dele, meu irmão, porque eu acredito que o nosso Deus é Deus que opera um milagre. O nosso Deus é Deus das causas impossíveis. Aquilo que está impossível a ponto de você acha que não vai receber porque alguém disse que você não merece. Nenhum de nós merecemos. É a bondade de Deus, é a misericórdia do Senhor que está sobre nós, que aí nós recebemos as promessas e a bênção de Deus, né, irmã Elzana? Hoje eu estou falador. Nós vamos pro mural, né? Vamos pro mural, porque o negócio está fervendo aqui. Irmão, compartilha. Nós tivemos um programa sábado, minha esposa não pôde vir, tivemos um programa sábado abençoado, para a glória do nome do Eterno, e hoje não será diferente. Vamos lá primeiro pro mural da Rádio Adorais 106.9, né? Ao vivo. Vamos lá. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Nossa irmã Darlene Passos, ela fala: a paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria uma palavra revelada nesta manhã. Louvado seja o nome ela quer uma palavra do Senhor Jesus. Eu vou tirar aqui, irmão, a palavra para a senhora, mas a revelada vai vir da Bíblia daqui a pouco, tá? Fica ligado. Irmã Darlene, saiu Marcos 4:40. Olha aí. Disse-lhe: porque sois tão tímidos, ainda não entendes? Não tendes fé? Vou ler novamente. E disse-lhes: porque vos são tão tímidos, ainda não tendes fé? Olha, Marcos 4:40. Você vê aí que a timidez impede até mesmo Deus operar. Seja uma pessoa destemida, alegre e descontrai a situação. Ó, tem hora que nós temos que brincar de esconde-esconde com a luta, com o problema. Tem problema que ele quer nos frustrar. Tem hora que tem que brincar de esconde-esconde. Você quer? Porque o problema é assim. Você vai falando de Jesus, uma hora ele esquece. Não vou alcançar esse cara nada. Toda vez que ele está falando só de Jesus, onde que eu vou chegar perto dele, rapaz? Toda vez que eu chego perto dele, ele fala de Jesus, vou fazer o quê? Eu vou sair fora. E é assim que funciona, meu irmão. Vambora, Maizane. Irmã Pati,
Pati Chloe, ela fala aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, irmã Pet. É mais, irmão? Pati Chloe. Pati Chloe. Esse é japonês. Mas parecendo... Pati Chloe. Tem uma foto de uma mulher, então deve Pati ser. Chloe, Deus abençoe. É uma guerreira ali, uma mulher de oração, né? Deus abençoe, irmã Pati Chloe, a sua vida, a sua família, a sua casa. Deus te abençoe. Também, irmã... Irmã Bibi Moraes, ela fala paz de Deus. Quem que é irmã Bibi, hein? Irmã Bibi. Eu não conheço. Deus Irmã, ela falou, mora no Cananéia. Cananéia. Deus abençoe, irmã Bibi. Forte abraço, senhora, e a todos aí. Ela diz assim, quero uma palavra. Vai lá, irmã Bibi. Ó, e fica ligado. Ó, vocês estão ouvindo a palavra. A revelada vai vir daqui a pouco, tá? Irmã Bibi saiu em Salmo 63:11. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia, e triunfam todos os retos de coração. É isso aí. Salmo 63:11. Isso aí, irmã Bibi. Irmão Rodrigo Carvalho, ele fala Shalom. Adonai. Deus abençoe, irmão Rodrigo Carvalho, você e a sua família. Shalom. E ele ainda diz graça e paz. Amém, hermano. E ele fala, peço oração pela vida da minha família, pela minha casa, pela minha vida e dos meus filhos. Irmão, não se esqueça, o grupo de oração está em chama. Milagres e milagres estão acontecendo, viu? E ele ainda fala, pela vida da minha esposa, Beatriz. Deus abençoe a sua esposa, irmã Beatriz, sua família, toda a sua prole. E ele ainda diz, oração pela vida espiritual, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peço uma palavra. Meu Deus do céu, hoje Jesus tem Bíblia para todo mundo hoje. Hoje tem crente que vai ser batizado com o Espírito Santo, quem for vai ser renovado. Saiu a mesma palavra. Vai, manda ver. O irmão Rodrigo, saiu Salmo 63:11. Alegra-se o justo no Senhor e nele confia, e triunfa todos os retos de coração. Isso aí. Salmo 63, versículo 11. Eita, maravilha. Lá, quem tá lá? Irmã Selma Botelho, ela fala, como que é? Incovido. Eu incovido. A todos ao lado da... Irmã Selma, não consegui entender. Rua 7. Rua 7. Eu não consegui entender. Mas, Selma, eu não tô entendendo. Eu me convido a todos aos lados da linha 7. Tá, vamos lá. Deus abençoe, Selma, você, a sua família, a sua casa. Forte abraço. Irmã Lucineide Silva, ela fala paz do Senhor. E ela pede, tira uma palavra pra mim, Deus. por favor. Olha aqui, irmão, eu tô tirando, hein? Se vir chicote, não repara. Mas eu tenho uma revelada aqui, que essa noite de joelho, menina, até eu tô mais crente. A mulher tá me cutucando aqui. Ela não veio sábado e tá me cutucando aqui, né? Eu não vi, mas eu acompanhei, né, pastor Araújo? Pés do acelerador, mulher. Cuidado. Foi por motivo justo. Vamos lá, irmã Lucileide, saiu em Mateus 12:8. Pois eu vos digo que estais aqui, quem é maior do que o templo. Mateus 12, versículo 8. É verdade, meu irmão. Olha, eu ia comentar sobre o templo, mas vou deixar para depois, né? Chegou mais alguém lá embaixo. Lá. Então, agora o irmão Ayrton Silva, ele fala, bom dia, paz do Senhor Jesus, irmão Ailton Silva, bairro Planalto, Cuiabá. Estou na sintonia da programação, gostaria de ouvir um louvor com Daniel e Samuel, de irmão para irmão. Eita, glória. Vamos ver se há possibilidade, tá, irmão Ayrton? Isso, irmão Ayrton, porque o negócio tá fervendo aqui. Irmão, compartilha, Silva. Manda pro seu pastor, manda pro seu companheiro, seu irmão, manda pra todo mundo aí, manda o link do YouTube. Olha, manda mesmo, ô glória. De irmão para irmão. Vambora. Pastor, vamos pro outro. Peraí, calma aí, não terminou ainda não. A irmã Lucineide diz amém e ela diz glória a Deus, aleluia. Amém, irmã Lucineide, Deus continue te abençoando, você e toda a tua casa e toda a tua parentela. Vamos pro outro Facebook, pastor Araújo, Você não sabe abrir lá, minha bem, na Não, eu não sei, eu não gravei ainda, Olha... eu sei que é ali embaixo que ele falou. Vamos lá para YouTube, né? Irmã Shirley Simbai, ela fala, glória a Deus. Deus abençoe, e ela Shirley diz Simbai. Que palavra de Deus poderosa. Maravilha, Shirley Simbai. Aqueles ali estão ouvindo no rádio, né? Não, eu creio. A irmã Shirley Simbai, ela não é do Brasil.
Ele é de fora. Mas Chile, Simbaia, a senhora fala da onde? Fala Se do não Japão. me engano, parece que é dos Estados Unidos que ela fala. Fala conosco, mulher, pelo amor de Deus. Irmã Sônia Nóbrega. Nobre ela fala Uraina, Paraíba. Paraíba, meu Deus do céu. Os paraibanos, meu Deus. E ela diz assim, esta rádio é uma bênção. É verdade, mas é uma É verdade, irmã. E ela diz assim, essa rádio, aí ela continua também dizendo, essa rádio é uma benção, essa rádio é uma benção. Amém, glória a Deus. Maravilha aí, é o Sandra. povão da Paraíba, forte abraço. Agora vamos ver se é aqui. É Eu aí acho mesmo. que é aqui mesmo. Vamos lá. Vamos ver se eu acertei. Aqui. Vamos lá, pro Valdemar Pinheiro. Minha cunhada Laura Pinheiro, ela fala: paz do Senhor, mano, Deus abençoe sua vida, da minha cunhada e toda a família. Abraço. Daqui de Maringá, Paraná. Saudade dos meus queridos. Que Deus abençoe vocês na graça de Deus. Deus abençoe, mana, e todos vocês aí em Maringá, Paraná, o Cleito, seu netinho, né? Ele já tem neto. Netinha, coisa mais linda. Deus Obrigada, cunhada. Deus abençoe. Forte abraço, minha filha. Irmão Aparecido Ferreira, ele fala: paz do Senhor, pastor Valdemar, estamos aqui ouvindo a programação em Coniza. Deus abençoe, meu amigo, cooperador irmão Aparecido, na cidade de Coniza, você, sua casa e toda a sua família, os demais que estão ouvindo. Compartilha aí, pastor Aparecido, com todo mundo aí, viu? Mãe Fernanda Rubini, ela fala: bom dia, na santa paz do Senhor. Deus abençoe, irmã Fernanda Rubim, você, sua família, sua casa, forte abraço. E deixa eu já aproveitar, irmã Fernanda Rubini, ela é filha da irmã Erenir Guilhermina. E a irmã Erenir hoje está oferecendo esta programação para todos da família, mas em especial o teu filho, Fernando, que amanhã, dia 29/6, está de aniversário. Irmão Fernando, que Deus continue te abençoando com as mais ricas bênçãos celestiais e que tudo aquilo que os teus olhos não viu, que o teu coração não desejou, é o que o Senhor tem reservado para ti. E vai os nossos parabéns da Rádio Adorai, em especial o programa Agindo Deus. E falar disso, eu quero mandar a saudação, um alô para todos os aniversariantes deste corrente mês. Sim, e tem a irmã Maria Guilhermina. Todos eles que estão aniversariando. Dia 25/6, irmã Maria, parabéns, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa mulher guerreira, destemida, preciosa, menina dos olhos do Senhor. Que Deus continue te abençoando. E eu não esqueci, hein? Vamos comemorar o seu aniversário, nem que seja com cafezinho preto. É isso aí, irmãos, eu quero, lá no meu Facebook tem 75 pessoas aniversariando. Mandou pra mim. Amém, glória a Deus. 75, eu quero mandar para os irmãos que estão aniversariando. 75 aniversariando hoje. Glória a Deus. Ali no meu Facebook, num dos meus Facebook, mas com todo vai passar de 200 aniversariantes hoje. E eu quero aqui, como apresentador do programa Agindo Deus aqui na Rádio Adorai, eu quero prestar a ti um parabéns, eu quero até que o pastor Araújo prepare o louvor do parabéns, porque muitas pessoas a gente esquece, eles mandam o bolinho lá, e a gente que tem a mídia, então eu quero mandar para todos os aniversariantes. Eu não vou citar nome para mim não atropelar, irmão, que são vários que estão aniversariando, muitos. Eu quero mandar um abraço para todos os aniversariantes do meu Facebook, do meu Instagram, do meu canal do YouTube, do meu WhatsApp, do meu Telegram. Eu quero mandar um abraço para todos vocês da equipe Agir. É isso aí, vamos pro mural, né? Vamos pro mural. mural. Aparecido, ele diz: eita glória, é forte. Irmão Bonfim Rodrigues, ele fala: a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Valdemar. Pastor, eu peço uma palavra. Deus abençoe, irmão Bonfim, Mato Grosso do Sul. Irmãos, compartilhe, irmão. Passa pro pessoal, compartilha aí pra nós, compartilhe
corre. Só você abençoando o outro, você vai ser mais abençoado pelo outro. Pastor Bonfim, saiu Salmo 5:9, versículo 9. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplaina à minha frente teu caminho. Salmo 5:9. Amém. Irmão Bonfim, Deus continue abençoando. Irmão Sebastião Ribeiro, ele fala: bom dia, na paz do Senhor, pastor Valdemar e missionária Eusânia. Estou assistindo de Londrina, Paraná, terra da fartura. Deus abençoe, evangelíssimo Sebastião Carlos, Londrina, Paraná. Forte abraço, você, a sua família, a sua casa. E ele ainda diz: programação abençoada. Maravilha. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Sim. E lá embaixo? Vamos lá. Devagar, só roda a rodinha. O irmão Rogério Márcio, ele fala: paz do Senhor. Deus abençoe, diácono, irmão Rogério, meu amigo, filho da Marrosa, irmão da Rogelma. Deus abençoe. Irmã Lúcia Nunes, ela diz: paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê mansidão para enfrentarmos as diversidades. Feliz programação com Deus. Amém, Malúcia. Deus abençoe a senhora, sua esposa, irmã Luísa, sua filha Larissa, todo o seu ministério, pregadora da palavra de Deus, em Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina, Deus abençoe. Londrina é o... Curitiba, né? É Curitiba. Curitiba, amém, irmã Lúcia. Deus continue abençoando. E aí, irmão Sebastião Carlos, Londrina, Paraná. Irmã Neuzita Barros, amém, irmã Neuzita, Deus abençoa. Deus abençoe, irmã Neuzita Barros, você, a sua família, a sua casa. Irmã Nova, como que é? Peraí. Não, volta lá. Nova Délia. Nova Arca. Nova Arca. A paz do Senhor Jesus, profeta. Deus abençoe, meus queridos irmãos da Nova Arca, e forte abraço. Irmã Luísa Souza, ela fala: peço oração em favor da minha vida e da minha família, libertação. Tá orando, irmã Luísa, pode ficar tranquilo. Irmão Rodrigues Filho, ele fala: a paz do Senhor, pastor Valdemar e esposa. Aqui é Rodrigues Filho, na escuta do programa, diretamente do Paraguai. Mande um alô ao nosso amigo pastor Léo José e sua esposa, irmã Maria, em Campo Grande, MS. Deus abençoe, meu amigo Rodrigues Filho. Deus abençoe você, irmão pastor Léo José, sua esposa, irmã Maria. Amém, glória a Deus. Aí, irmã Luísa Souza, ela fala: peço oração em favor do meu irmão e minha irmã sendo ameaçado pelos zinco. Que Deus e dá livramento. Eu creio. Amém, irmã Luzia. Pode crer em nome de Jesus. Eu não entendi, irmã Luzia, se é a zika, se é a enfermidade. Confirma para mim, porque se for, vamos orar e vamos confiar em nome do Senhor Jesus, para que eles sejam curados. E se for perigo, que Deus dê a segurança e o livramento. Amém, irmã Luzia? O irmão Nova Arca, ele fala: soltar. Como que é? Soltar o pino da granada. Solta o pino da... Já sei quem que é. Ah, tá. Ao profeta, quebra tudo. O que? Aê, louvado seja Deus. Conheço, já sei. Só pra ele falar, solta o pino da granada, já sei quem que é. Falei: uai, achei estranho. Irmã Luísa Souza, ela fala: eu sou irmã. É um louvor. Eita maravilha! Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Solta o pino da granada e joga na cara. É o pino. Eu já destruí toda a maldição.
A mulher não entende de guerra, não serviu o exército. Eu fiquei sem entender, mas agora entendi. Solta o pino da granada, deixa arrebentar. Também entrou mais alguém lá, mas... A irmã, ela fala assim, moro no Bela Vista e gosto desta programação. Amém, irmã Luzia, que Deus continue abençoando grandemente e poderosamente. Irmã Sirlene Gomes, ela fala, paz do Senhor Jesus, pastor Valdemar, eu estou assistindo o programa, palavra maravilhosa, Deus abençoe. Maravilha de Deus, maravilha de Deus. Hoje tô meio gripado, né? A Irmã Sirlene. Irmã Sirlene, ela diz como na paz do Senhor. Que ela tá... Deus abençoe, irmã Sirlene, forte abraço. A senhora, a sua família e todos os seus filhos, tá? Irmã Isaura Lina, ela fala, paz do Senhor, peço oração em favor do meu filho e noras. Eu também peço uma palavra. Vamos tirar pra irmã. Eu conheço ela lá do Pedra 90. Se for uma que eu tô pensando, eu conheço do Pedra 90 há muito tempo. Vamos lá, vamos ler pra senhora. Vamos para a palavra, irmã. Saiu em Romanos 2:11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Olha aí, minha irmã, receba esta palavra. Glória a Deus, né? A nossa irmã Maria da Glória, ela fala, paz do Senhor, sou Maria da Glória do Pedra 90, tira uma palavra pra mim. Meu Deus, irmão, pelo amor de Deus, vou tirar a Bíblia inteira pra vocês antes de eu pregar. Saiu Marcos 4:40, e disse-lhe, porque sois tão tímido, ainda não tendes fé? Olha aí, Deus tá repetindo a palavra aí. Quem já ouviu a primeira, ouve a segunda. Irmã Maria Guilherminda, ela fala, paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe, irmã Maria Guilherminda, você, a sua família, a sua casa. Irmã Bruna Ferreira e Emerson Ferreira. Deus abençoe, irmã Bruna Ferreira. Peraí. Deixa eu ler lá. Ela fala, paz do Senhor Jesus Cristo, meu pastor, Deus abençoe grandemente. Deus abençoe, irmã Bruna Ferreira, você, sua família, sua casa. Forte abraço, filha. Amém. Irmã Maria Guilhermina, ela fala, amém, princesa, Deus abençoe. Amém, irmã Maria. Só Jesus, Deus é fiel e maravilhoso. Tá fazendo ali? Tô curtindo. Irmão Leonardo Rondon, ele fala, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Valdemar Pinheiro, irmã Eusânia, estamos aqui na escuta, eu e família, nossa, nessa programação abençoada por Deus. Bom final de semana ao Senhor e família. Deus abençoe, meu amigo, irmão Leonardo do Rondon, forte abraço, você, sua família, sua casa. E a bênção de Deus. A mãe, irmão Adriano, esposa e todos, né? Isso. Irmã Lúcia Nunes, ela fala assim, paz do Senhor, feliz programação, pastor e esposa, todos os ouvintes e equipe da Adorai FM. Deus abençoe, mulher de Deus, Malúcia, sua esposa irmão Luiz, sua filha Larissa. Continue fazendo a diferença aí nesse país tão frio que tá frio hoje aí, né? Maravilha de Deus. Vamos pro celular. Vamos ver quem está aqui? Vambora? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. Pastor Léo José, Deus abençoe. Pastor Léo José, já falamos. Irmã Maria aí em Campo Grande. Rodrigues Filho, em Paraguai. Deus abençoe essa família. Renildo, pastor Renildo, Templo Sede. Deus abençoe. Meu amigo Paulo Lisboa aí da Malharia no Porto. Deus abençoe, meu amigo Paulo Lisboa. Forte abraço. Meu amigo Ebert. O Ebert é aí do Templo Sede. Um dos nossos, como que fala? Porteiro. Um dos nossos porteiros aí que trabalha aí na sede. Deus abençoe ele, a sua família, a sua casa. Pastor Botelho, Templo Sede. Deus abençoe, pastor Botelho, a sua esposa, tá assistindo o programa. Meu amigo Marcinho aí, Deus abençoe Marcinho aí. Juína, o seu pai, irmão Antônio, sua mãe Mairaci, o vereador irmão Bio, o seu irmão Carlinho, toda a sua família. Meu amigo pastor Orozino da Adna, Nova Aliança. Deus abençoe, meu amigo pastor Orozino. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Também meu amigo Enésio Juína, Deus abençoe, pastor Enésio. Também meu amigo pastor Gligório aí da Várzea Grande, meu amigo, onde vamos estar pregando aí mês que vem. Deus abençoe, meu amigo pastor Gligório. Forte abraço. Também meu amigo Nilo, Brás Norte, cacique Nilo, você é sua prole, cacique Leandro da Aldeia Primavera. Deus abençoe todos nós irmãos. Meu amigo também, pastor Donizete Ramos aí dos Estados Unidos. Deus abençoe, pastor Donizete Ramos, você e a sua família. Forte abraço. Meu amigo Leonardo na sintonia do programa, juntamente com ele, seu irmão Adriano, sua mãe, e toda a sua família.
família. Também a equipe Agindo Deus Cardoso, donos irmãos, pastor Joel Silva, Porto Alegre do Norte, Deus abençoe, pastor Joel Silva, Porto Alegre do Norte. Meu amigo evangelista Marco Adriano, Várzea Grande, dono da Força Mecânica. Meu amigo aí do Duque de Caxias, Deus abençoe, nós pregamos no domingo. Meu amigo pastor Jurandir, também correndo aí no carro e Uber, Deus abençoe. Também meu amigo evangelista irmão Lauro Colete, sua esposa Mamária, na sintonia do programa, na sede, Deus abençoe. Meu amigo Aguinaldo está retornando para Mato Grosso, estava em Natal, Deus abençoe, meu amigo Aguinaldo, evangelista da tua casa, Pai. Meu amigo pastor Trindade do Pedra Novena, Deus abençoe, pastor Trindade, você e sua família, evangelista, pastor Trindade. Meu Deus do céu, o negócio tá rápido aqui, tem que correr, não pode parar. Meu amigo Rogério, meu amigo evangelista, irmão Rogério, dono da ar-condicionado, Deus abençoe, meu amigo Divino Barreto, São Paulo, meu amigo Rogério, Deus abençoe a sua vida, meu amigo Hermo, pastor Zé do Santo, também meu amigo Adaí, Juína, Deus abençoe, meu amigo Adaí, pela glória de Deus. Pastor Ari, Deus abençoe, pastor Ari, pastor Júnior, na sintonia do programa. Também na sintonia do programa, meu amigo Joel Comim, São Paulo, Deus abençoe, meu amigo Joel Comim, também nosso amigo. E que é isso aqui, meu bem? Não, que é isso aí? Elvis, Deus abençoe. E meu amigo Elvis, porteiro aí da sede, Deus abençoe. Nosso amigo pastor Valmir Farinelli, forte abraço, querido. Deus abençoe a irmã Marlene também, Deus abençoe irmã Marlene, Deus abençoe irmã Madalena, Deus abençoe meu amigo evangelista Páscoa Ramos, irmão Messia, Deus abençoe irmã Lúcia do Jardim Panorama, juntamente com ela o seu esposo irmão César, Deus abençoe irmão Johnny Sinop, sua esposa irmã Dini, Deus abençoe, forte abraço. Meu amigo tocador da sede ali, tava conosco ali no Duque de Caxias, irmão Everton, Job Everton, hoje tem que tomar o coquetel, hein? Meu amigo borracheiro, Deus abençoe, pastor Francisco, pastor Daniel, pastor Fleita, Juína também, pastor José da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Milagre, onde vamos estar ministrando. Também o pastor pastor Silva aqui da Cangas não, aqui aqui pastor Silva, aqui dessa cidadezinha bem perto, aqui Santo Antônio, Deus abençoe, pastor Silva, pastor Samuel, aqui Imperial, meu Deus do céu, o negócio ferveu. Meu amigo Geraldinho, presbítero irmão Geraldinho, vereador, aí também de Juína, forte abraço. Também meu amigo, Bertolino, né? Meu amigo Bertolino, Deus abençoe, meu amigo Bertolino, forte abraço. Pastor Cláudio Ferreira, meu Deus do céu. Pastor Lourenço, aí no Baú, Deus abençoe, pastor Lourenço, forte abraço, o senhor e sua esposa, uma Nicolina, né? Deus abençoe. Também o pastor Vicente, Alto Paraguai, Deus abençoe, pastor Vicente. E Majura, Morada do Ouro, Deus abençoe, Majura, Morada do Ouro. Pastor Paulo de Jesus, meu amigo Souza Barbeiro, pastor Julinei, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Deus abençoe, forte abraço, meu Deus do céu, que maravilha, não sei quem tá escrito aqui, que maravilha, um forte abraço, irmão, que maravilha, né? Tá aqui, maravilha. Também nossa irmã Dani, Deus abençoe, irmã Dani. Também nosso irmão Marco Xavier, Deus abençoe, irmão Marco Xavier. E para finalizar, meu amigo lá da África, pastor Lourenço, pastor Edilson. Meu Deus do céu, tem tanta gente. Vai, fala. Meu amigo Baratão, Tocantins, meu Deus do céu. Nosso irmão aí também tá falando aqui, o nosso irmão aí, nós fizemos uma campanha, o pastor Estevo. Fala aí. Pastor Estevo Pereira. Ali, como que é o nome Duque de Caxias, Ribeirão da Ponte. Deus abençoe todos os irmãos. Tá falando aqui, Ribeirão da Ponte. Irmã Seni Juína, juntamente com o seu esposo, irmão José, sua filha, seu filho, Deus abençoe, Marciania, sua irmã Elenir, toda a sua família, sua casa, meu Deus do céu, vamos lá, irmão. Também o nosso irmão Rodrigues Filho, ele fala, manda um alô ao pastor Estevo Pereira e família. E também nossa irmã, pastor Estevo, Deus abençoe, pastor Estevo e família e todos que estão na sintonia do programa. Irmão Dilzas, aí também do Alvorada, Deus abençoe, nosso irmão Tocha, irmã Vasti, Deus abençoe, irmão Dil, Deus abençoe, evangelista, irmão Isaías, Deus abençoe, irmão e pastor Isaac, Deus abençoe, meu cunhado, Deus abençoe, pastor Elias, Juína, linha 4, Deus abençoe, pastor Elias, sua esposa, pastor Silvio, pastor Daniel, pastor Cláudio, pastor Valentim, Cláudio Marcos, irmão, Deus abençoe, pastor Cláudio Pereira também, de Juína, tá em Cuiabá, meu Deus do céu, meu Deus, vou parar. E família, né? E família, todos estão na sintonia do programa. Irmão, tô até rouco, tanto falar o nome do irmão aqui. E lá no mural tem gente. Deixa eu falar. Então vai lá, a mulher quer falar também irmã hoje. Maria Guilhermina, obrigada pelo carinho. Ednélia Lopes, ela fala, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tem mais gente aqui. Vai, Ednélia Lopes. Deus abençoe, irmã Ednélia Lopes, você, a sua família, a sua casa, um forte abraço. Amém, mana, Deus continue abençoando. Irmão Cláudio Honor, o Asmi,
Deus abençoe, Ele irmão. fala, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Valdemar. Deus abençoe, irmão Claudio Honor. É que Irmão Caleb, Pedra 90. Peraí, ele não fala. terminei. Deus abençoe, irmão Claudio Honor, você e a sua menina, como é que tá? Que estava internada, cada dia mais recuperando. Fala com nós aí, tá? E também o evangelista, irmão Caleb. Caleb, aí. Pedra 90, Pedra ele 90. diz, eu tô por cá. Deus abençoe. Deixa eu Também- falar um pouquinho do celular aqui pra terminar aqui, meu bem. Pastor João Neto, né? Que fala do amor de Deus. Deus abençoe, pastor João Neto. Também do amor divino, pastor Cláudio Ferreira. Também Monelso. Também de Sinop, Fernando, o evangelista irmão Fernando. Também o pastor Góis. Deus abençoe todos os irmãos. Amém. Irmã Sandra, de Cuiabá, Osmar Cabral, ela fala, paz do Senhor, abençoada, estou ligadinha, glória, só benção, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, irmã Sandra. Também a nossa irmã Edna Santo Antônio, Deus abençoe, irmã Edna, hoje e sempre. Irmã Sônia, Tangará da Serra, Deus abençoe, hoje e sempre. Irmã Sônia, irmão Joaquim, irmã Lia, Tangará da Serra, Deus abençoa. Irmã Zaninha, filha do pastor Estevo, ela diz assim, cadê vocês no culto de libertação? Estamos te esperando lá, viu? Ô, irmã Zaninha, pastor Estevo Pereira, Tá meio corrido pra gente. tá um pouco e estamos passando uma prova com o carro que só Deus na causa, mas vai dar certo e estaremos lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Também a Elisângela, a sua tia, a sua prima, né? Prima. Que Deus continue abençoando. Também o Júnior, a sua esposa, todos vocês em nome de Jesus. Também a nossa irmã Fabiana de Juína, Deus abençoe. Também nossa irmã Raquel de Juína, Deus abençoe. Também a nossa irmã Adriana, filha da irmã Senir de Juara, irmã Andréia de Juara, irmã Terezinha de Lourdes, ela é de Juína, mas hoje ela está em Tangará da Serra, irmã Rosária, irmã Mari, Rondonópolis, juntamente com a sua mãe, irmã Márcia, também nossa irmã Terezinha da Sede, irmã Onília Vilena, irmã Eliane Barbosa da Sede, irmã Zilda Juína, irmã Marina de Deusolândia, que hoje não é mais Deusolândia, Itamaraty, irmã Maria do Amparo, Deus continue te abençoando, irmã Maria do Amparo, irmã Dini, esposa do irmão Johnny, em Sinop, irmã Eleusa, irmão Márcio, Juína, irmã Luzia, da Sede, Deus continue te abençoando. Irmã Nilza, lá de Tapurã. Irmã Nilza, hoje eu acertei. Glória a Deus, aleluia. Deus continue te abençoando. Irmã Fabiana de Juína. Já mandei o seu alô, irmã Fabiana. Deus continue te abençoando. Ó, permitindo o Senhor, mês que vem estaremos aí. Quero comer aquela feijoada, hein? Que é isso que só você sabe fazer, irmã Fabiana? Quero aquela feijoada gostosa, deliciosa, tá bom? Deus continue abençoando. Um abraço. Meus irmãos, nós vamos agora para os testemunhos, que já está quase na hora da palavra. Vamos para o testemunho. Pastor, prepara uma pasta dos testemunhos, do qual nós não ouvimos ainda. Vamos ouvir os testemunhos para a glória de Deus. Deixa eu falar, irmã Josiane, também lá de Castanheira. Deus continue abençoando, irmã Josiane, você, teu esposo, tua filha, tua mãe e todos vocês aí em Castanheira. Deus abençoe nossos irmãos de Castanheira. Forte abraço. Vamos para o testemunho. Irmã Eliane de Juína e seu esposo Alcione. Você vai ouvir as verdadeiras novidades. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. E de mim é que eu tinha. O médico, pelo que o médico disse, tinha o ninho de papagaio todo, porque era desvio, era 3 bicos de papagaio, era não sei o que na coluna e artrose no joelho. Neste joelho direito eu já tenho a prótese, Nesse daqui era para operar mês de maio e aqui
Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus me deu uma coluna nova, me deu um joelho novo. Eu tenho 70 anos completo. Só uma pergunta. Esse joelho da senhora, a senhora tem prótese? Eu tenho uma prótese de cimento. A senhora tem uma prótese de cimento? De cimento. Certo. O outro joelho da senhora era para operar, fazer a mesma coisa? A mesma coisa. Aí a senhora veio para a campanha quinta-feira? Eu vim para a campanha, está com uns 2 meses, eu comecei a fazer a campanha. Graças a Deus, está com 3 quinta-feira hoje, eu pulo. O Senhor Jesus operou a senhora? Jesus me operou. Foi aqui no... Agora mostra o lado que Jesus operou. Aqui tem só o sinal de Jesus. Só o sinal de Jesus, você não vai dar glória. Segura aí, pastor, segura um pouquinho. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. Os médicos cortou, ficou sinal de ponto. Abriu, colocou a prótese de cimento, normal. Jesus cortou também. Só tem que Jesus cortou e cicatrizou na hora. Não precisou tomar antibiótico. E Jesus colocou a prótese original, pastor. Colocou original. E já tem pessoas que você vai ouvir testemunho de pessoas aí que Jesus deixou sinal de 12 pontos, 14 pontos, coração. A minha esposa acompanhou também ali em Chavantina, que eu estava pregando ali com o pastor Estevão, onde o Senhor abriu o homem, colocou um coração novo, ficou só os sinais. E interessante, irmão, interessante que nós oramos por uma jovem e o Senhor disse assim, diz para ela, olha só, diz para ela que eu estou fazendo uma cirurgia no seu rim. E eu disse para ela, Deus está fazendo uma cirurgia no seu rim. Até eu levei ao pastor Sebastião, essa pessoa, levei no saudoso pastor Sebastião, contei para ele. E essa jovem, ela caiu, ela tá aí, ela não tá, eu acho que ela não tá no testemunho, mas eu acho que ela tá, se ela tá no YouTube, tá no testemunho. Ela caiu, foi no banheiro, né, foram lá, olharam, e ela chamou a irmã, falou, irmã, veja isso, estou cortada aqui. A irmã falou, não, tá um sinal de ponto aqui. Aí foi ver a cirurgia, irmão, só ficou o risco. Aí ela foi e fez a ultrassom dos rins, chegou lá, os rins novos, todos os rins novos, 2 rins novos para a glória do nome de Jesus. Então, irmão, quando nós estamos orando, nós não estamos brincando de ser crente. Eu falei para os irmãos que eu fui chamado para esse trabalho e eu não posso voltar para trás daquilo que Deus me deu. Até então, isso acontece porque a gente está crendo naquilo que Deus nos deu. E a partir do momento que você crê naquilo que Deus deu, você vai dedicando, é como se fosse algo que acontece naturalmente. Para mim acontece naturalmente, porque eu acredito que o sobrenatural é de Deus. E para quem não acredita, nem natural acontece. Porque vai nos médicos, os médicos operam, continua a doença. Mas quem acredita no sobrenatural de Deus, ele fala assim, não, Deus pode fazer. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Então, vai chegar dia que você vai ouvir testemunho aqui de pessoas que recebeu 110 mil reais na conta, outros 50, outros 30. Você vai ficar pasmado. Você tem o número de telefone dessas pessoas? Tenho. Você sabe quem é elas? Bom, se não morreu com o Covid, está vivo ainda. Mas tem muitos aí que Deus está recebendo, está testemunhando. Então, nós ouvimos a irmã aí, que o Senhor curou ela e deixou só os sinais da cirurgia. E você vai ouvir mais um testemunho aí para a glória de Deus. Vamos lá. Pai do Senhor, irmãos. Eu quero contar uma bênção que eu recebi aqui. Eu tinha um problema na coluna. Eu até tive assim que sair do meu serviço, né? Eu não podia nem lavar roupa, que ficava entrevada assim à noite para me virar na cama, porque era na bacia. E uns dias atrás eu vim na campanha aqui, né? E eu senti, quando eu vim pra frente, eu senti assim uma mão que relou aqui assim, nessa região minha assim. E assim, até olhei assim atrás, né? Não vi ninguém atrás de mim. Aí eu fui pra casa, crendo que eu tinha recebido alguma cura, né? E eu senti assim meu osso, assim, parece que tava desentortando. Eu fiquei 1 ano e pouco na perícia, afastado do meu serviço, por causa desse problema. E depois eu saí, né, do serviço. E agora, irmãos, eu não sinto mais nada, posso lavar roupa, eu posso dobrar meu joelho para me orar com a boca no pó, eu não sinto mais nada, eu não podia nem fazer isso mais. E também outra bênção que eu recebi dente de prata uns dias atrás aqui também, 3. 3 dentes de prata. Foi, alguns dias atrás. O nome da irmã? É Selma. Selma, quantos anos, Selma? 29. 29 anos, tinha problema seríssimo na coluna. Sim. O Senhor curou, o Sim. Senhor fez a obra e recebeu 3 biturações dentárias para a glória do Senhor. Sim. Olha que maravilha. É coisa de Deus, é coisa de Deus. Vamos lá. Eu abri a campanha aqui com o pastor Valdemar na 3ª semana, eu pedindo para o Senhor uma porta aberta. E Deus abriu uma porta para mim de emprego que eu tanto queria.
Eu fiz uma cirurgia 1 ano atrás. O médico falou que eu não podia mais ter filho. E ontem, para a honra e glória do Senhor, eu fui ao médico, fiz o exame, estou gestante de 2 meses. Eu agradeço. Maravilha! Irmãos, a irmã mora na onde? Bela Vista. Bela Vista. Então a senhora fez a campanha nas quinta-feira. Na 3ª semana eu recebi o milagre. Glória a Deus. E a senhora recebeu, está feliz? Recebi, estou trabalhando, carteira assinada e eu glorifico a Deus. E grávida ainda, esperando o bebê. Esperando um bebê. Glória a Deus. Agindo Deus, quem pedirá a bênção meu O milagre que eu recebi foi que na quinta-feira passada eu vim aqui no Grande Tempo, abri uma campanha e quando foi na sexta-feira eu fui no banco para me ver uma conta que eu estava devendo, no valor estava uns 3.100 já. Aí quando eu cheguei lá, por honra e glória do nome do Senhor Jesus, já estava tudo pago, estava 000. Na quinta-feira eu abri, na sexta-feira já recebi um milagre já. Meu Deus do céu! Jesus é tudo e nós não somos nada. Mais uma. Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor, amém? Irmãos, o testemunho assim para mim foi de grande valor, porque já fazia 2 anos que eu vinha lutando com um cisto no ovário. No dia 28, na quinta-feira, quando o pastor falou que toda a enfermidade ia ser curada, eu por outros motivos vim também fazer a campanha. Nem esperava que ia ser curada do cisto, mas nesse dia 28, eu estava vestida de azul, o pastor Valdemar falou ali, Deus usou, ele falou assim: segura essa irmã de azul que ela vai ser anestesiada agora. Eu estava toda de azul. Aí eu senti que me anestesiou, assim, do tórax para baixo todinho. Eu não senti mais minhas pernas. Eu fiquei em torno de uns 4 minutos anestesiada. E, para honra e glória do nome de Jesus, quando eu cheguei em casa, eu fui ao banheiro e depois eu já estava com uma ultrassom marcada. Fui fazer a ultrassom para mostrar, né, que Deus é grande. Eu ainda falei com a doutora que fez a ultrassom. Falei, doutora, eu fiz uma campanha e eu creio que não tem mais esse cisto aí não. Ela falou, vamos ver agora. Aí ela fez a ultrassom, ela falou assim: eita mulher, você tem fé, hein? Eu falei, graças a Deus. Eu estou servindo um Deus vivo, não um Deus morto. Pra que eu vou ficar dormindo em casa? Eu faço meus afazeres na quinta-feira, estou despachando o Serginho para a escola e corro para a campanha. E para honra e glória do nome de Jesus, o cisto estava do tamanho de uma ponta de uma caneta. Depois, a última que eu fiz, ele estava do tamanho de um limão grande. E para honra e a glória do nome do Senhor Jesus, o cisto virou pó. Eu levei para o médico semana passada, ele falou, não existe mais o cisto, porque quem é mulher... Meu Deus! Tá aí, vai! Brinca! Deus faz! Só mais um e depois vamos ouvir o louvor da irmã Elzânia aí, né? Pastor, prepara para nós Anderson Freire, Raridade, por favor. Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu nunca fiz campanha no Grande Templo. É a primeira vez que eu estou fazendo campanha. Na quinta-feira, sem ser essa que passou, na outra, o pastor aqui disse que Deus estava curando pessoas de colesterol. E eu sabia que eu tinha um colesterol muito alto no meu corpo. Na hora que ele falou, eu senti um fogo que correu por todo o meu corpo, desceu nos meus pés, foi na minha cabeça, eu senti me queimando todinho. Eu falei, Jesus, o Senhor me curou do colesterol. Fui no médico, fiz os exames, não tenho nada mais de colesterol. Jesus me curou. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tem mais um aí dele aí, pastor? Nessa faixa tem mais um? Solta só mais um e vai pro louvor da irmã Elzânia aí, porque o negócio tá pegando fogo, meu Deus! Quero falar que fui curada de uma enfermidade, fiz exame de uma enfermidade que não tinha cura no sangue, fui curada da tireoide e fui curada da sinusite que eu tinha também. Eu vivia só no hospital tomando soro no ponto-socorro e Jesus me curou. Eu estou com os exames lá na minha casa para provar. Para a honra e glória do meu Senhor, eu quero agradecer que esse Deus, ele é fiel. Maravilha, maravilha. Vamos parar, irmão. É muito testemunho que tem. As pastas tá recheadas. Isso aí, meus irmãos. Vamos para a palavra, né? E depois nós estaremos lendo os nomes no mural dos irmãos que ainda estão conosco e os que estão chegando. Compartilhe. Quero ler uma palavra de Deus que o Senhor me deu nessa noite de ontem para amanhecer hoje. Livro de Daniel, do capítulo de número 6, e diz assim, o versículo 17: e foi trazida uma pedra, e foi posto sobre a boca da
cova e selou com o anel do rei e com o anel dos seus grandes. Meu Deus do céu. Meus queridos, amados irmãos, somos cientes de uma coisa a respeito daquilo que Deus quer fazer através da vida daquele que se coloca diante dele e não olha para os obstáculos e não vê se vai esperar alguma coisa do homem, mas confia que Deus pode usar o homem para assim o abençoar a sua vida. A Bíblia diz que Daniel foi levado a cativeiro. E na província de Babilônia estava este homem, este rapaz, este moço, que tinha uma particularidade com o Senhor, com seu Deus, a ponto de 3 vezes ao dia ele ter um diálogo com o Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel se levantava, punha-se de joelho e abria a janela para o lado de Jerusalém e assim pronunciava o nome do seu Deus. Isso era louvável a Deus. Isso era louvável ao Criador, de uma forma que causou para muito inveja. Causou para muito inveja. Porque Daniel não se misturava com aquelas pessoas que queriam ver o mal do próximo. Daniel se separava. Daniel estava em um lugar onde Deus tinha colocado. Você não vai ver aqui Daniel estando em meio de rodinha, fazendo fofoca e até mesmo falando mal de pregador ou de cantora, de levita, de profeta e profetisa. Você não vai ver isso. Você vai ver a Bíblia enfatizando que Daniel orava 3 vezes ao dia. E nessas 3 vezes ao dia, Daniel estava falando com Deus. E isso trouxe para muito uma preocupação, porque Daniel não se misturava e não se envolvia, porque ele sabia que ele estava ali por uma orientação de Deus. Deus o tinha posto ali naquele lugar para pronunciar o nome do Deus do qual ele servia. E nós muitas das vezes somos postos em um lugar não pelo curso nível superior que nós temos, não pelo fato de sermos tão importantes. Deus nos abre porta para que nós possamos continuar anunciando as boas novas daquele que nos colocou naquele lugar. A Bíblia diz que Deus vai pedir conta. Em Provérbios diz que Deus pedirá conta do tempo que se passou. E nós vemos aqui o profeta Daniel é considerado como a 4ª figura da fornalha. O texto, nós vemos aqui que Daniel era um homem íntegro. Daniel servia a Deus. E o povo se esqueceu que Daniel servia o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos? Que manda no exército de formiga, que manda no exército de corvo, que manda no exército de leão. E o povo se esqueceu que estava mexendo com o servo do Senhor dos Exércitos. E Daniel tinha esta convicção
que embora que o mal viesse sobre ele, Deus estaria com ele em qualquer circunstância e razão de vida que ele estivesse vivendo. Nós precisamos cada dia mais melhorar, não para que os olhos dos homens nos vejam e nos venham nos babaricar por aquilo que melhoramos. Nós temos que melhorar a nossa particularidade com Deus. Temos que melhorar. E Daniel, todos os dias, ele melhorava. Daniel, todos os dias, ele estava falando com o Senhor de uma forma que Deus falava com ele. Porque ele tirou esses três tempos em um dia para clamar e apresentar a Deus a existência do que Deus é na vida dele. Nós precisamos, dentro da nossa repartição, clamar a Deus. Precisamos, dentro do nosso lar, clamar a Deus. Precisamos, em qualquer lugar que estivermos, nós temos que levar o nosso Deus às pessoas que não conhecem. Porque tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas nunca passou um momento para falar com Deus, para buscar a revelação daquilo que Deus é. E Daniel tinha a revelação e sabia que aonde ele estivesse, Deus estaria com ele. E Daniel estava ali, do qual foram separados 3 príncipes, do qual Daniel era um. E isso provocou uma reação para aqueles que não tinham intimidade com Deus. E você pode ficar tranquilo, meu irmão. Você sempre vai ser perseguido, perseguida, a partir do momento que você começa a buscar a Deus. Você começa a se envolver de uma forma que as pessoas não entendem. Em 1970, William Branham chamou a sua esposa Meda e disse para ela: Deus está me usando e eu preciso me aprimorar. Está aqui esse dinheiro, mas o povo está me retalhando. O povo está dizendo que é demônio que está me usando. O povo está dizendo que não é de Deus. Eu vou ficar 7 dias trancado, está aqui esse dinheiro. Se eu não voltar, você consegue viver a vida. Eu vou falar com Deus porque eu não aguento mais. Diz ele que ele ficou os 7 dias. Nos 7 dias, Deus apareceu para ele. Você puxa aí, você vai ver o homem. E ele pregando tanto que ele começou a pregar. Ele falou que ele começou a pregar tanto, envolveu tanto na presença de Deus, que ele começou a pregar 6 horas da tarde. Foi parar uma semana depois. Ele perdeu 36 quilos. Porque ele estava envolvido na presença de Deus. E de repente ele olhou para a janela. Ele viu 2 caminhões de muleta e cadeira de roda. Quando nós envolvemos na presença de Deus e cremos que Ele existe, Ele nos revela o impossível na vida da pessoa, do pecador. E as pessoas são curadas. Vocês ouviram o testemunho de pessoas que ficou assinado de cirurgia. Você vai ouvir testemunho que você vai assustar aí. Você vai ouvir testemunho que são dezenas e centenas de testemunhos. Então o que eu estou dizendo aos irmãos, Daniel era um homem que tinha uma integridade com Deus em um ministério de oração. Nós temos que respeitar quem tem, irmão. Nós temos que respeitar quem tem. Temos que dar a mão à palmatória àquele que tem. Nós temos um homem aqui em Cuiabá, eu admiro muito de ver os ensinos dele. Pastor Valmir Farinelli. Este homem, irmão, eu admiro. Eu vejo, porque eu conheci o pastor Valmir Farinelli vendendo pão na padaria do Sula. Até então, através da sacola de pão, que o Senhor me libertou do cigarro na época. Você está entendendo? Então, quando eu vejo aquele homem ensinar, eu vejo Deus falando na boca do pastor Valmir Farinelli. E a gente vê na realidade que construiu uma base diante de Deus. E Daniel construiu uma base, irmã Eusânia, diante de Deus. E tem pessoas que não têm base, quer intrometer, ou seja, quer pôr a cara naquilo que Deus faz na vida da pessoa. Então tem pessoas, irmão, que tem base diante de Deus. Nós temos que respeitar. O nosso saudoso pastor presidente, pastor Sebastião, um homem tinha uma base, tinha um conceito assim diante de Deus. Você via que quando ele falava, o povo
parava e começava a pensar, realmente Deus falou. Então nós temos que ter uma base. Minha esposa falou do salmista Moisés. Por que está aqui, que escreveu ali o Salmo 91? Porque ele tinha uma base. Todos que têm uma base, Deus dá uma história de marca na vida dele. E Daniel tinha uma história de marca. Qual era a história de marca? Oração. A oração estava na vida de Daniel. Daniel estava orando 3 vezes ao dia. Mas havia um povo ali que não conseguiu chegar aonde Daniel chegou, não conseguiu conquistar a sensibilidade de Deus como Daniel conquistou, e eles criaram um tema, criaram uma lei para assim desfazer tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida do profeta Daniel. Não é diferente nos dias atuais. As pessoas podem até ser igual a você, mas nunca vai ser você. Elas podem até usar o sapato da mesma cor que você usa, mas nunca vai ser o mesmo número. Então Deus fez as coisas diferenciadas. Vamos considerar aquelas que tem, seja na área do ensino, seja na área da revelação, seja na área da profecia, seja na área da palavra ou do conhecimento. Vamos considerar até então que a Bíblia disse que os dons são os 9 dons, mas só o mesmo Espírito que testifica de todos os dons. O que Deus quer dizer com isso? O Deus que está usando o Daniel, o Deus que vai usar o Pedro, o Deus que está usando o Pedro é o Deus que vai usar o Valdemar. Então eu tenho que entender, mas só tem que o povo não entendia. O povo não entendia porque achava que Daniel era maior do que eles. E essa atrás de inveja, irmão, ela vem desde o começo do mundo. Você vai lá, Caim e Abel. O que aconteceu? Caim matou seu irmão Abel. Por quê? Abel, ele apresentava a Deus o melhor. Ele trazia, e Caim trazia só que não presta. E quantas pessoas, os Caim estão aí. Vocês podem ver que tem mais Caim do que Abel. Os Caim estão aí, os matadores de profetas, de pessoas que têm intimidade com Deus. Você está entendendo, irmão? Os Caim, matador de profeta que tem intimidade com Deus, estão aí. Você pode ver, eram 2 irmãos, não tinha nada, mas só porque um apresentava a Deus e ele via que Deus se alegrava. Não, vou matar esse camarada porque vai ficar só eu. E sendo só eu domino. Não, Caim matou Abel porque Abel apresentava a Deus o melhor. E Daniel apresentava a Deus o melhor. E isso agradou a Deus. Isso agradou. Pastor Valdemar, qual é o melhor, meu? O melhor é você levantar de manhã, prestar gratidão a Deus pela noite que você dormiu. O melhor a Deus é apresentar a Deus pelo dia que você viveu. O melhor de você é apresentar a Deus pelo alimento, pela família que você tem. E Daniel apresentava na sua súplica, nas suas orações, todo o reinado. Interessante, meus irmãos, que isso incomodou. Todo sucesso, ele incomoda. Todo sucesso incomoda. Quando o camarada é um João Ninguém, um pé rapado, ninguém dá nada por ele. Mas o dia que ele começar a mudar, já aparece até parente dele sem saber que é parente. Então nós vemos aqui, nós temos que fazer o seguinte, reunir uma diretoria, reunir de homens poderosos, homens que tinham poderes dentro do sistema do reinado. Até então, eram homens que também comiam na mesa ao lado do rei. E eles viram que o rei não pronunciava palavra alguma contra Daniel. O rei sempre falava bem de Daniel, porque o Deus de Daniel justificava o testemunho de Daniel através das maravilhas que acontecia. Talvez, penso eu, o rei chegou, sentou ali com a diretoria, pastor, evangelista, diácono, cooperador, auxiliar, tesoureiro. O rei sentou, falou, nós temos que fazer alguma coisa para Daniel. E o rei começou a fazer isso, isso causou inveja. E eles disseram, rapaz, nós temos que tirar esse homem daqui. Esse homem vai nos dar problema. Vamos tirar ele daqui. O outro falou, rapaz, o cara não bebe. O cara não sai para aprontar. O homem não é fofoqueiro. O homem não fala mal da vida dos outros. O homem é fiel, rapaz. Eu acompanho ele. E nós somos sondados por pessoas que estão juntamente conosco, até mesmo pessoas que sentam ao nosso lado. Nós somos sondadas
por pessoas. Isso eu estou falando real, irmão, porque o Espírito de Deus não iria me revelar uma palavra que eu estou pregando aqui simplesmente porque eu quero pregar. Não, o Espírito de Deus está me revelando para que você seja essa pessoa. Não bate de frente com ninguém. O sistema é bruto, o sistema domina, mas quando Deus age, Deus vai acima e além do sistema. Deus vai. O que fizeram? Vamos fazer o seguinte, o rei ama Daniel, não ama? Nós temos que criar. E eles criaram, articularam. Quantos articuladores nós temos hoje? Nós temos vários articuladores de pessoas que articulam, prepara armadilha para distinguir ou até mesmo tirar você da presença de Deus. Quantas pessoas? Porque você está crescendo, Deus está te abençoando, viajando para lá, para cá, e Deus está te honrando. Então a pessoa vai fazer de tudo para ver o seu fracasso e a sua derrota, porque ele acha que você não deve estar ali. Quem está ali é eles. Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos chegar no rei, vamos alegar o rei. Vamos chegar para o rei. Rei, olha, nós queremos aqui homenagear o senhor é um rei. Eles levaram o rei lá em cima. Irmão, e tem muita gente assim, viu, irmã Sandra? Tem muita gente assim. Eu vou dizer a realidade. Infelizmente tem muita gente que tem duas caras. É duas caras, né, viu? É duas caras. Eu vi um menino, nós estávamos na igreja, na época tinha culto de membro, e chegou o guri, ficou olhando pro pastor. Aí o pastor falou assim, menino, por que você me olha todo dia? Não, eu tô olhando porque mamãe falou que o senhor tem duas caras, eu tô vendo só uma. Então, irmão, tem gente de duas caras. Perto de você ele fala uma coisa e depois ele fala outra. Quem falou de você, de fulano para você, vai falar de você para fulano. Então, essas pessoas, irmão, a Bíblia fala, foge dela. A Bíblia diz lá no Salmo 1 que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. São carnecedores, são pessoas que estão em nosso meio, estão juntamente conosco, mas não querem ver o nosso bem, não querem ver o nosso sucesso, não querem ver o nosso progresso. Mas eu tenho uma notícia para você nesta manhã, meu irmão, minha irmã. O Deus de Daniel é o Deus que fecha a boca do leão. O Deus de Daniel é o Deus que faz as coisas acontecerem. E aí Daniel estava ali. E não sabia Daniel de nada, mas Deus já tinha preparado tudo que eles se esqueceram. Quem estava trabalhando em favor daquele que estava de joelho, em favor daquele que está fazendo a obra, em favor daquele que está levando o evangelho, é o Senhor Jesus, não é o sistema. Não é o sistema. Eu costumo dizer que o pastor, o obreiro, ele é uma flecha. O ministério, o sistema é o arco. Ele manda onde ele quer. O arco que manda a flecha, não é a flecha que manda o arco. Então veja bem. E agora fizeram para o rei. Nós vamos fazer essa homenagem. E todos aqueles que invocar qualquer tipo de Deus, nós vamos lançar na cova dos leões. E nós achamos para o bem aqui, rei, que o Senhor é o rei da paróquia. O Senhor é o rei da cocada. Então o Senhor vai ser. E o rei, na simplicidade, é um homem de Deus, pegou, assinou o decreto. E aquele decreto não era para prejudicar, era para prejudicar justamente o homem de Deus. Era para prejudicar o homem de Deus que estava fazendo a obra do Senhor. Aquele decreto não era para prejudicar nada mais, nada menos do que o próprio Daniel, que orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E a Bíblia diz que juntou os grandes e eles foram sondar Daniel. Ô irmão, segura aí, meu bem, segura um pouquinho aí que eu vou abrir um parênteses aqui. Eles foram sondar a Daniel. Irmãos, o que eles acharam em Daniel? Daniel estava orando. Irmão, eu tenho um conselho para você. Você que não quer ver o homem de Deus crescer, eu tenho um conselho para você. Não mexe. Não faça isso. Você mexe com cobra sucuri, você mexe com cascavel, surucucu, caninana, boipeva, bico de jaca, você mexe com ela. Cloral, você mexe com onça pintada, você mexe com urso, você mexe com sucuri, você mexe com caninana, você mexe com tudo, mas não mexe com aquele que está falando com o pai. Não mexe não. Mexe não, meu irmão. Você pode ser quem for, não mexe não, porque Deus toma causa do justo. Deus
Deus toma a causa do justo. Talvez você está ouvindo que nem ouviu o rei. Talvez você está fazendo conforme todos pediram e se esqueceu que Daniel estava de joelho. Daniel estava falando com Deus. Deus assistia às orações de Daniel. Renamachéria. Deus estava vendo e ouvindo a oração de Daniel. Remachere binar titócio. E assinou o decreto e chegar o rei. Nós precisamos falar com o Senhor. A diretoria foi lá. E é o seguinte: nós queremos dizer para ti, rei, que tem alguém aí que não obedeceu o seu decreto. Irmãos, eles influenciou o rei, Marisânia, para o rei fazer aquele decreto para prejudicar quem estava fazendo a obra. Quantas pessoas que estão fazendo a obra estão sendo prejudicadas, até mesmo por pessoas que ocupam o campo do sistema da igreja, porque não quer ver aquela pessoa prosperar. Mas eu tenho uma notícia para você que acha que manda, que acha que pode. Segura aí. A Bíblia diz que o soberbo, o rebelde, o ignorante, Deus abate, mas exalta os humildes. Daniel era humilde. E a Bíblia diz, olha o trabalhar de Deus. Olha o trabalhar de Deus. A Bíblia disse que chegaram e falaram para o rei. Tem alguém, o rei pergunta quem é Daniel. A Bíblia diz que o coração do rei se perturbou. Se perturbou o coração do rei, porque o rei amava Daniel. E trouxeram a Daniel, porque o rei procurou em toda a província para revogar. Mas palavra de rei não volta atrás. Os mersas e os persas, eles não podiam revogar as suas palavras. E para a glória de Deus, a Bíblia diz, olha o que fizeram. Olha o que fizeram. E eu acho isso aqui é importante. Eu vou dar uma pausa aqui, não vai ter como finalizar essa mensagem. A Bíblia diz que jogaram Daniel na cova e colocaram uma pedra e selou com o anel do rei e dos seus grandes. Todos poderosos apoiaram a lançar a Daniel na cova dos leões. Unanimemente, todos aprovaram. Os grandes, os poderosos, os que tinham poder, os que tinham tudo, mas se esqueceu que lá tinha alguém. Lá estava Aire, Acer, Kitunou, Amari, Abagou, Menécia, Antaramoconácia, Guerrefécia. O Deus de Daniel, o Senhor dos exércitos, estava dentro da cova. Ele ainda é Senhor dos exércitos e sempre será o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz que o rei não dormiu aquela noite. Perturbado ficou o rei, sem saber o que iria fazer. E o rei amanheceu de manhã, foi à beira da cova e gritou a Daniel. Daniel por 3 vezes. Daniel, Daniel. Daniel estava quieto. Daniel, Daniel, dá-te acaso que tu vives? Eita glória, como é bom orar a Deus, irmão. Como é bom fazer o que Deus manda. Se Daniel não fizesse o que Deus manda, eu não estaria pregando esta palavra aqui. Glória a Deus. Se Daniel não fizesse o que Deus manda, eu não estaria trazendo esta palavra aqui para ti. Mas marque essa data de hoje, 28 de junho de 2025. Marque essa data de hoje. Escreva essa data de hoje. Pode selar com o anel do rei, dos grandes, dos poderosos, mas Deus irá lhe tirar com vida e com vitória, e o nome do seu filho será glorificado. Não precisa você se preocupar, não precisa você se desesperar. Há um mover de Deus muito grande em favor da tua vida, do teu ministério, da tua chamada e da tua vocação. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que tem chamada de Deus, continue servindo e orando e buscando a face do Senhor.
porque Deus dará sobre si a vitória que Ele te prometeu. E a Bíblia disse de manhã, e o rei grita, Daniel disse: ó rei, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca do leão, porque foi achado em mim inocência. Quantas pessoas inocentes estão sendo massacradas porque alguém disse que fez e ele não fez? Quantas pessoas inocentes estão fora da igreja porque alguém disse que essa pessoa fez e ela não fez, e ela entristeceu, estão fora da igreja? Deus vai pedir conta de ti, você que afastou essa pessoa da casa de Deus. Quantas pessoas não conseguem vir mais para os pés do Senhor, para a casa de Deus, porque alguém disse que essa pessoa é isso e ela nunca foi isso? Mas o Deus de Daniel está dizendo: Deus sabe que tu és inocente. Deus sabe que tu és inocente. E Deus conhece o teu coração. E te digo mais, escreve a partir de hoje. Hoje é 28 de junho. Dia 28 de julho você escreve. Escreva para você ver o que vai acontecer com essas pessoas. A Bíblia diz que tiraram Daniel da cova dos leões. E eles disseram que nada. O leão não comeu ele porque não estava com fome. O leão está tudo de barriga cheia. Então vem vocês aí, vem cá, você carnal, vem cá você linguarudo, vem cá você marqueteiro, vem cá você arquitetador de derrota dos outros, vem cá, você mesmo, o leão está de barriga cheia, então vem cá. A Bíblia diz que a família inteira, todos que fizeram para lançar Daniel na cova do leão, antes de cair na cova, os leão paparam. Não deu nem para o leão palitar o dente, mas o homem de Deus, que era só um, o leão guardou. Então, meu irmão, a justiça de Deus está chegando em favor da sua vida. Fica tranquilo. Escreve aí, 30 dias você vai dar o testemunho. Marca essa data de hoje. Eu estou aqui como profeta de Deus, porque Deus me deu esta palavra ontem à noite e hoje de madrugada, e não saiu da minha mente. E Deus me manda te dizer pelo poder da palavra: os leões estão seguros por Deus, mas os lobos que querem devorar a tua carne, já estão marcados a sentença deles. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, que o Deus que te chamou, o Deus que projetou uma grande obra na sua vida, pode ter certeza. Escreva isso, eu falo como profeta. 28 de junho, dia 28 de julho, você vai testemunhar que a boca do leão foi fechada porque você é inocente. Seja na área da tua igreja, seja na área física, seja na área judicial e seja na área criminal, vai haver um trabalhar de Deus, diz o Senhor, nesta manto terra sábia. Eu vou orar e eu já peço ao pastor Araújo que já vem para cá para nós falar os ouvintes. Senhor Deus, Pai, Degovia, Sandécia, Baruca, Murucuná, Becofacé, Rebericaia. No nome do teu filho Jesus, eu profetizo pelo poder da tua palavra. Essas pessoas que ouviram a tua palavra e crer nesta palavra, e aqueles que vão ouvir, fecha a boca do leão, Pai. Fecha a boca do leão. Fecha a boca do leão, que seja o cão, a cor, o capeta, tripeta, macumba, macumbaria, bruxaria, seja qual for, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa cumpra o ministério que o Senhor deu a ela, que essa pessoa continue caminhando conforme o Senhor o levantou. É no nome de Jesus que eu profetizo. Também, Senhor, eu peço também uma bênção sobre a minha família. Cobre a minha família com teu sangue, nos guarda, nos livra, nos protege e dê vitória em nome de Jesus. De Maiosânia, no mural. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Lúcia, ela fala a paz do Senhor. Pastor Valdemar, irmã Eusânia, Deus abençoe esta programação. Irmão Orozino Alves Cortez, ele fala maravilha, Deus no comando, sempre a paz do Senhor. Também o nosso irmão Cláudio Ney, ele fala assim, ela está recuperando, fazendo a terapia dela, mas graças a Deus ela não está tomando nenhum remédio, porque o médico disse que ela iria tomar remédio de pressão pro resto da vida dela. Graças a Deus ela não vai tomar mais. Glória a Deus. Tem um irmão
Minha irmã Ednélia falou, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. A minha irmã Edileuza. Lá embaixo, quem que é aquela embaixo? Irmã Andréia Guilhermina fala paz do Senhor. Edileuza Lopes, ela fala paz do Senhor Jesus, meus amados, que Deus possa usar vocês poderosamente, amém. Irmã Natalina Silva, ela fala paz do Senhor. Irmã Eusânia, glória a Deus, amém. Irmã Natalina, Deus continue abençoando. Tem um irmão, Elder Marques, ele manda um abraço para meu sogro Moisés Domingo. Eu sei que ele escreveu várias mensagens, ele diz assim, minha família está assistindo a programação. Irmão Raimundo Alves de Almeida, sinto muita dor, ore por mim. Irmã Marilza Alves, ela fala amém. Irmã Tânia Santos, ela fala, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma ótima programação a todos da Adorai. Irmãos, não tem mais condições de ouvirmos. Lá na frente, quem que é o outro? O outro Face. O outro seu Face. Deixa eu ver se eu consigo abrir lá. Abre lá outro Face. Já tá. Não, mas é assim mesmo, pode ir. Abre o outro. Deixa eu ver aqui. Irmão Raimundo, irmã Marilza, já falei. É esse irmão Elder aqui. Ele escreveu assim. Lá, mais. Calma. Aí. Ele fala, bom dia a todos da equipe da programação. Um abraço para meus avós, Simval e Célia. E para o meu tio, pastor José Santana. Deus abençoe, pastor José Santana, sua família, sua casa, nosso irmão e os filhos. E ele fala assim... Oh, Jesus. Um abraço para o meu sogro Moisés Domingo, irmã Tânia Santos, ela fala bom dia, pastor Valdemar e irmã Eusânia. Deus abençoe, Matânia Santos, forte abraço, que a bênção de Deus derrama sobre ti. E amém, não dá para falar mais. Aí, tem o irmão aqui. Francisco lá aqui em cima, ele disse assim, deixa eu ver se eu consigo pegar a mensagem dele. Eu falo aqui. Aqui eu falo melhor. Mas já deu horário. Aqui eu falo, fica tranquilo. Irmão, não consigo, mas irmão Francisco tá fica... Aqui, irmão Francisco, da onde? Eu não sei, mas eu acho que não é desse. Mas da Nelly... Já falamos, todos já falamos. Tá. Irmãos... Bota lá no meu Face, bota no meu Face lá, quero ver. Tem 2 irmãos que mandou pra mim aqui. Bota no meu Face, ele ligou aqui e falou que tá no meu Face, bota lá. Tá, vê lá, quem que tá lá. Vai lá, vem aí, vai pra pastor lá, bota lá. Não tem. Irmão Orozino, já falei. Irmã Natalina, Edileuza, Andréia. Não tem. Irmão Claudio Honor, já falei. Todos já falei. Tá, beleza. Irmãos, nós estamos parando por aqui, tá? Que Deus abençoe, guarde essa palavra, compartilhe com os demais. E se alguns mais entrar, nós vamos falar depois, tá? Deus abençoe. Irmão, se Deus assim não voltar, permitindo o Senhor, sábado que vem estaremos nós aqui novamente. Não se esqueça, compartilhe esta programação para que Deus possa alcançar vidas através do Evangelho de Cristo.